Boa noite, pessoal. Tudo bem? Nessa terça-feira, dia 23/9, estamos aqui para mais um programa Diálogos com a Atena. E antes da gente começar, eu vou me apresentar mais uma vez. Meu nome é Gisele Anjos, eu sou orientadora parental, psicopedagoga de adultos e anfitriã desse programa que vai acontecer sempre às terças-feiras, 19h30. Diálogos com a Atena. O que é esse programa? Esse programa, na verdade, ele tem o objetivo de trazer conteúdo educativo e reflexões para todas as pessoas. E o nosso lema principal aqui é ter conversas interessantes sobre temas relevantes. E a nossa estrutura, mais uma vez, eu gostaria de lembrar que a nossa estrutura ela é composta por uma entrevista de 18 minutos, tempo inspirado nos TED Talks e baseada em estudos científicos sobre atenção, que indicam que esse é o melhor tempo, é o tempo ideal que o cérebro humano retém informação com qualidade. No final da nossa entrevista, como sempre, a gente tem um quadro que a gente chama de Para Lembrar e Sentir, em que o nosso entrevistado é desafiado a deixar para nós uma história que nos faça aprender com emoção. E por falar em convidada, a Cris já está aqui ao vivo. E antes de eu receber a Cris, eu vou falar um pouquinho, vou apresentar ela. Deixa eu só trocar aqui, que eu estou olhando aqui na minha cola, né? Então deixa eu apresentar a minha convidada de hoje, que vai trazer pra gente a abordagem psicanalítica da psicologia, e a gente vai mergulhar hoje no poder do inconsciente. É a Cristiana Mello, ela é psicóloga, ela é especialista em psicanálise e saúde mental pela UF, tem 18 anos de experiência clínica atendendo os mais diversos transtornos de saúde mental e 10 anos de atuação como psicóloga de mães e especialista em inteligência parental. Então agora eu vou aqui, a Cris já está me dando um oizinho aqui, vou permitir a entrada da Cris para que a gente possa começar o nosso bate-papo. Cris, não está aparecendo aí para você não? Estou aceitando aqui, mas não está aparecendo você aqui para mim. Acho que agora vai. Para mim está aparecendo aqui que a Cris vai entrar. Rodou, rodou, rodou e não entrou a Cris. Deixa eu tentar aceitar novamente aqui a Cris. Oi, finalmente. Agora sim, estamos aqui ao vivo com a Cris, depois de umas 15 tentativas aqui de aceitar você, Cris. Seja Ah, bem-vinda ao Diálogos com a obrigada, Atena. obrigada. Tudo bem? Boa noite. Tudo bem, que bom, muito bom receber você aqui para falar sobre um tema Uhum. importante desse, né? Mais uma abordagem da psicologia. E antes de eu começar aqui com as perguntas para a Cris, eu queria fazer logo uma confissão aqui para o nosso público. Hoje de manhã eu estava terminando meus estudos, né, sobre psicanálise, até para me preparar para essa entrevista de hoje. A Cris me mandou material e eu fui pesquisando, pesquisando e não parava. Cada resposta, cada coisa que eu ia pesquisando me dava mais dúvida e eu ia pesquisar mais coisas. Então, assim, gente, eu acho que É 18 assim minutos de mesmo. entrevista vai ser super pouco, né, Cris? Sim, Para tudo aquilo que a sim. gente precisa falar sobre esse assunto, sobre esse tema. E antes da gente começar, né, Cris, você pode ficar à vontade também para falar um pouquinho sobre você.
Sim, então, como você falou, né, muito bem, eu sou psicanalista, né, e psicóloga, tem essa diferença também, eu não vou entrar tanto em detalhes, porque como você falou, assim, né, nosso tempo aqui é restrito, mas quem ficar com dúvida, né, eu sei que depois pode mandar perguntas aí, se for o caso a gente faz uma outra, né, mais para frente, enfim. Tem alguns psicanalistas que não são psicólogos, né, então eu sou psicóloga e psicanalista, tenho 18 anos de experiência, né? A psicanálise hoje né, desde que eu estava na faculdade, cada vez mais é a teoria assim, que, para mim, realmente faz sentido, né, por diversas questões que a gente vai estar trazendo aqui. Mas é isso, assim, né, de 10 anos para cá também, como você falou, né, eu tenho me dedicado, assim, não que eu não atenda, né, outros públicos, eu atendo crianças, adultos, jovens, né, adolescentes, mas eu tenho me dedicado ainda mais, né, a fazer orientação e numa abordagem também que eu vou falar um pouco mais para frente, com pais, né, com mães principalmente, que são as que mais me procuram, mas com pais também de crianças até ali o início da adolescência. Muito bem, Cris. Então, para a gente começar, para a gente iniciar, eu acho que a gente tem que começar sempre com aquela pergunta, né? A primeira pergunta é sempre o que é. Então, eu queria que você, até porque você fez uma diferença, né? Nem todo psicanalista é psicólogo. E aí eu queria que você explicasse para a gente, de uma forma simples, primeiro, o que que é a psicanálise, para que a gente possa entender por que tem casos até que a gente tem psicólogo que é psicanalista e tem casos que não. Então, a psicanálise é uma teoria, né, cuja, obviamente, assim, né, a figura mais importante, né, o fundador e, né, como a maioria das pessoas fala, assim, o pai da psicanálise é o Freud, embora, como é uma teoria muito densa, né, e ele, enfim, infelizmente faleceu, né, e não teve tempo de desenvolver tudo que ele começou aí a pesquisar e a desenvolver, vieram outros, né, psicanalistas depois dele, que continuaram e continuam ainda até hoje desenvolvendo nessa teoria, porque é uma teoria que eu sou suspeita para falar, né? Mas assim, é tão rica, né? Que ele deixou aí vários conceitos que até hoje são muito atuais, embora ela tenha começado, né, mais ou menos ali por volta de 1880, 1900, né, final do século XIX ali, até hoje ela é muito atual, né? E essa diferença é assim, porque a psicanálise é uma teoria que ela por si só, né, quem estuda a fundo a psicanálise, e aí eu já adianto também, né, que a psicanálise, às vezes eu até vejo assim, né, a especialização ou se forma em psicanálise em 6 meses, em um ano. Não é bem assim que a coisa funciona, né, porque, segundo Freud, eu estudo psicanálise até hoje, não só os textos de Freud, mas textos de autores contemporâneos, né, porque é uma teoria assim, muito densa, e não é suficiente você estudar psicanálise por 6 meses e achar que você é psicanalista e não precisa estudar mais, né? Mas alguns psicólogos, né, depois de formados ou durante a formação, estudam psicanálise, né? E é importante também rapidamente falar aqui do tripé da psicanálise, né? Porque para alguém realmente se considerar, né, se auto-intitular psicanalista, é necessário ele ter esse tripé, que é a sua análise pessoal, né? Todo psicanalista precisa fazer análise, né, para saber de fato como que funciona, né? Não é só teoria, é prática também. Precisa estudar, né, se propor a estudar psicanálise, né, para a vida toda, praticamente. E também precisa ou já ter participado, ou em algum momento participar de uma escola de psicanálise, né, que é onde de fato é colocado mais a fundo a teoria, né, da psicanálise, e onde também a gente troca, né, estudos, troca, enfim, supervisão, né, existe um trabalho bem sério assim, desenvolvido dentro da psicanálise que é necessário ter esse tripé. Cris, e eu acho que você tocou até num ponto interessante, né? Quando você fala que é psicanálise, e você também chama a nossa atenção para essa questão da formação. Porque realmente, assim, quando eu estava pesquisando, estudando, né, a gente vai trazendo conceitos ali, aparecia para mim muito nas pesquisas do Google ali, né, seja psicanalista em 4 meses, em 6 meses. E é importante esclarecer para as pessoas aqui, né, aproveitar esse espaço de aprendizagem, para justamente mostrar que a psicanálise não é um cursinho, né, rápido e você é um psicanalista. Né? Como você falou aí, existem critérios que precisam ser, né, cumpridos, estabelecidos,
para que você realmente tenha um profissional que esteja apto a te atender, utilizando, né, as teorias da psicanálise, que é uma coisa, né, muito densa. Como eu comecei a pesquisar, não parei, ainda não terminei minha pesquisa, eu tenho mais perguntas, depois eu vou tirar com a Cris pessoalmente, e a gente até vai pensar, né, Cris, se a gente não faz uma parte 2 também disso, né? Super top. E é isso aí. E então, Cris, a gente, né, sabe assim que a psicanálise ela tem como um conceito muito intrínseco ali, né, dentro do que ela é, o inconsciente. Então, eu queria que você explicasse para a gente como que a psicanálise entende esse inconsciente, né? Que não é um inconsciente da gente estar sem consciência, desmaiado. Como que esse é inconsciente? Grande sacada, né? Uma das principais e sacadas assim, iniciais do Freud, né, foi justamente a questão do inconsciente, né? Hoje em dia existem outras teorias que trabalham tanto com o inconsciente de Freud, da psicanálise, quanto com outros tipos aí de inconsciente, porque há vários termos, assim, né? Acho que todo mundo que está assistindo aí, ou até você mesmo, já escutou falar de alguns termos da psicanálise que as pessoas acabam usando no senso comum, né? Então, por exemplo, libido as pessoas associam a tesão, um exemplo, né? Ato falho, todo mundo acha que sabe o que é ato falho. Né? Seria, de acordo com a psicanálise, seria trocar um nome, por exemplo, trocar uma palavra por outra, né? Você chamar sua mãe de vó, você chamar seu marido enfim, né? Seria algum escape, assim, justamente do inconsciente, né? Que acabou, né? Vários termos aí acabaram caindo mesmo no senso comum, e as pessoas acham que sabem, né, do que estão falando, embora possam ter uma ideia, mas não sabem a fundo. E o inconsciente também é aí, né, a grande sacada inicial do Freud, que ele coloca que assim, é uma instância psíquica, né? Ou seja, é algo que, porque assim, Freud dividiu didaticamente, né, o nosso psiquismo em consciência, né, que é a nossa consciência, eu estou aqui falando com você, eu estou consciente, e o que eu estou te transmitindo está agora na minha consciência, né? O pré-consciente, que é outra brincadeira que às vezes eu faço assim com pessoas próximas, né, com as minhas filhas, eu brinco assim, gente, pelo amor de Deus, não fala em subconsciente, não fala, porque não existe subconsciente, é pré-consciente, né? Por que essa diferença? Porque é alguma coisa que, assim, está na sua consciência, né, o pré-consciente, mas é algo que, por exemplo, nesse momento que está na minha consciência é o que eu estou falando. Consciência, né? Ou seja, hoje eu estava trabalhando, né, atendendo na clínica, antes de vir para cá, atendi vários pacientes, falei com várias pessoas, então tudo isso, se eu quiser, eu trago a consciência nesse momento, é uma coisa automática, mas nesse momento, isso tudo, esse contexto todo que eu estava fazendo hoje à tarde, não está na minha consciência, está no meu pré-consciente, né? Que é algo que eu posso acessar facilmente. E justamente ali o inconsciente é aquela instância que eu não tenho acesso assim tão rapidamente e de acordo só com a minha vontade, né? O inconsciente, né? Freud falava assim que é uma instância que, de certa forma, e né, boa parte da nossa vida, ele pode governar, né, as nossas ações, né, as nossas atitudes. Só que o ideal, né, até eu vou falar isso um pouco mais para frente, é que a gente consiga ir desvendando esse inconsciente aí, né, durante uma análise, durante uma terapia, porque justamente se a gente não tem acesso a isso, a gente pode acabar tomando decisões, a gente pode acabar fazendo coisas que o inconsciente, de certa forma, colocou ali para você, só que você não tem o controle daquilo. Então, pode, né, eu não gosto muito dessa expressão, mas assim, pode dar ruim, entendeu? Você tomar uma decisão, você, né, fazer alguma coisa sem estar com aquilo muito consciente, né? Então, por exemplo, né, eu escuto muito no consultório, tô com um problema no meu relacionamento, mas já tô, sei lá, 3 anos para terminar e não consigo terminar. Por que eu não consigo, né? Eu recebo pessoas, às vezes, com essa questão. Ou estou insatisfeita no meu trabalho e não consigo pedir demissão, não consigo arranjar outra coisa. Porque alguma coisa está lá no seu inconsciente, né, que você não consegue trazer à consciência, porque não é uma coisa automática, não é uma coisa voluntária, né? E você acaba baseando sua vida, baseando suas decisões no que está no seu inconsciente, que você não tem acesso, logo você não consegue
decidir mudar, né, tomar uma decisão baseada nisso. E assim, Cris, isso que você está falando eu acho muito interessante, né? Porque assim, na minha última consulta no psiquiatra, por exemplo, ele me perguntou assim, mas por que que você não faz tal coisa, né? Uma coisa que a gente estava conversando. E aí eu parei, pensei, sabe o que que naquela hora que ele me perguntou por que direto, eu não sabia responder. Aí ele foi fazendo outras perguntas, aprofundando, e aí ele falou assim: você está vendo como é que você tem um motivo e que você não está acessando esse motivo? E aí ele me perguntou se eu estava fazendo terapia. Aí eu disse a ele que estava, né? Aí ele perguntou qual, eu falei, estou fazendo TCC. E aí ele falou assim: você não acha melhor mudar para psicanálise? Pensa sobre isso, estuda sobre isso, né? E não tem 2 semanas isso, e a gente está aqui nesse bate-papo falando sobre isso. Eu acho muito pertinente, né? Porque é justamente isso que você está falando. O motivo, talvez, né, da nossa atitude, ela está lá num lugarzinho que a gente não percebeu ainda, né? E às vezes uma conversa ali, uma escuta atenta, com um questionamento, faz com que a gente chegue naquele lugar e consiga entender o nosso motivo que está dentro da gente, né? Mas nesse cantinho meio inacessível, né? Eu acho que a psicanálise, basicamente, pelo menos assim, foi assim que eu compreendi, né? Essas perguntas e esses estudos que a gente fez juntas. E aí, Uhum. Cris, nesse sentido, né, até me perguntando para mim mesmo, enquanto paciente, né, que foi uma sugestão do meu psiquiatra, como que funciona na prática esse processo terapêutico psicanalítico? Então, a psicanálise já sofreu em várias mudanças ao longo desses, né, enfim, 150 anos, mais ou menos, talvez um pouco mais, né? Atualmente, né, assim, não vou dizer que não exista mais, né, mas até por toda a globalização, né, de informação, né, toda advento aí da tecnologia, tudo isso, a psicanálise ortodoxa lá de Freud, né, que funcionava, por exemplo, né, Freud tinha pacientes que ele atendia 3 vezes por semana, na casa da pessoa, né, porque ele considerava que, principalmente no início, né, tudo que a pessoa vai se dando conta e vai trazendo a consciência, é tudo muito novo, às vezes, para a pessoa, né? Então, ele dizia que ele se propunha a fazer um trabalho realmente ali de ajudar o paciente assim, né, mal comparando, né, um exemplo assim, né, se eu tenho um objetivo X de emagrecer, por exemplo, né, quanto mais eu trabalhar com esse objetivo, né, ir para a academia o máximo de vezes que eu conseguir, fazer minha dieta direitinho, eu vou conseguir atingir esse objetivo o mais rápido possível, né? Então, pelo menos num primeiro momento, eu tenho que ter ali aquele foco. Hoje, é claro, a gente sabe que tem psicanalistas que trabalham assim ainda, mas a gente sabe pela nossa vida corrida, por todo o contexto aí, né, do homem contemporâneo, a gente sabe que não é possível ser dessa forma, né? Mas para quem nunca fez terapia, né, ou nunca fez psicanálise, a terapia funciona uma vez na semana, né, um modelo assim básico, né? A não ser quando há uma necessidade, uma vez na semana, né, em torno de 1 hora de consulta, né? E dentro de uma análise, né, um dos principais objetivos no caso, psicanalista, né, é justamente ajudar o paciente no processo que ele trouxer inicialmente, né? Porque não é assim também. Tem pessoas que me perguntam assim, como é que você vai começar me perguntando, né? Eu tenho que te trazer a minha vida desde que eu me lembro, assim, que eu era criança até o momento, ou eu posso trazer o que está acontecendo agora. Uma das orientações, né, também iniciais e básicas assim da psicanálise é desenvolver, né, o psicanalista desenvolver a associação livre. Então, eu digo para o paciente, você pode me falar da forma que você achar melhor. Se hoje, no primeiro encontro, você quiser começar falando do seu trabalho, né, porque é algo que está aí te incomodando, enfim, você pode começar. Se você quiser começar a falar de um trauma que você acha que teve lá na infância, que te marcou, também não tem problema nenhum, né? Porque a análise também, ela busca, né, e eu procuro trabalhar dessa forma, assim, trabalhar naquela sessão com aquele material que o paciente trouxe, né? Então, vamos supor que o paciente me traga hoje, por exemplo, que ele teve uma separação há 20 anos atrás. Se ele só trouxe isso hoje, a gente trabalhou isso hoje, ele não me trouxer isso na semana que vem, de alguma forma eu vou entender que aquilo foi um momento ali, vamos dizer, né, que o inconsciente se abriu ali para tratar daquilo, que a gente vai tentar esgotar naquela sessão, claro que não vai esgotar, né, mas tentar pelo menos dar um contorno ali para o que ele trouxe,
e eu não vou voltar, né, um mês depois, porque não faz sentido, né? Imagina, você traz ali uma situação, você chora, você se emociona, né? A gente faz o que é possível ali, e um mês depois eu falo assim para você, você se lembra que há um mês atrás você falou isso, etc, etc, etc. Talvez aquilo não faça nem sentido mais para você daqui a um mês, né? Foi uma situação que surgiu ali. Então, por isso, é tão importante a gente trabalhar com o material que o paciente traz naquela sessão, né? Eu não me considero uma psicanalista também ortodoxa, né? Então, por exemplo, eu procuro, né, ser presente, me fazer presente como, assim, né? Eu sempre, desde o primeiro encontro, né, eu digo para o paciente que se ele precisar falar comigo antes da nossa próxima sessão, se quiser me mandar uma mensagem, eu estou disponível, né? Eu me coloco disponível, eu dou meu telefone pessoal, não me incomodo, nunca tive problema com isso. Né, tem colegas que às vezes falam, eu não dou telefone para paciente, porque o paciente pode me ligar no final de semana, pode me mandar uma mensagem, eu não vou poder atender. Eu não me incomodo com isso, muito sinceramente, não me incomodo. Esse final de semana mesmo que passou agora, né, eu estava em contato com um paciente que está em crise, que está numa situação complicada, não me incomodo mesmo, assim, falo de coração. É a forma que eu trabalho, né, assim, mas a terapia funciona, né, a psicanálise, uma análise funciona mais ou menos como boa parte das terapias funcionam, né, em torno de 1 hora de sessão. A gente trabalha ali com o material que o paciente trouxer naquela sessão, né, trabalhando sempre com a associação livre, ele vai trazendo e a gente vai trabalhando ali naquele material que ele traz. A questão do tempo também, né, muitos pacientes me perguntam assim, mas quanto tempo dura uma análise, né? Não tem como dizer, né? Inclusive, não estou aqui para criticar, obviamente, nenhuma teoria, mas eu diria que é bom desconfiar, né, de profissionais que prometem, eu resolvo suas questões em 6 meses, em 3 meses, em 20 sessões. É complicado você dizer isso de antemão, né? Você já vender, vamos dizer assim, entre aspas, né, uma ideia que na prática não tem como você saber, né? O Freud dizia assim, que uma análise dura um tempo que o sintoma precisar para surgir ali e para receber um contorno, assim, né? E aí não é o meu tempo, né? Porque eu posso dizer que eu consigo, né? Eu não digo isso, mas estou dizendo assim, né? Algum profissional pode dizer que consegue ali resolver a sua questão em 6 meses, né? Mas eu não, o trabalho é sempre em dupla, assim, né? Não é um trabalho sozinho, sou eu que estou fazendo o trabalho, né? Ou aplicando uma técnica em você, né? É um trabalho conjunto, é um trabalho que depende muito da transferência, né? Que é outro conceito também muito importante da psicanálise, que inclusive eu falo isso com os pacientes, né? Que uma das questões, das ferramentas mais importantes ali do meu trabalho é a transferência. O que é a transferência? Falando assim, né? De uma forma mais sucinta. É aquele encontro, né, com o paciente fazer sentido para ele, principalmente, obviamente, né? Então, não adianta a pessoa chegar ali, ou de repente oferecer um café, ser super simpática, ligar o ar, o clima tá ótimo, tá tudo maravilhoso, se da parte dele, né, ele não consegue encontrar em mim um acolhimento, né, não consegue encontrar, assim, né, e aí às vezes o problema não está nem em mim, né, porque eu digo assim, pode ser que a gente tenha aqui alguns encontros e isso não aconteça, não tem problema nenhum, você pode me dizer, ou, né, eu até deixo o paciente muito à vontade, tem paciente que já aconteceu, né, me dizem depois de um tempo, olha, por enquanto vou ficar por aqui, acho que não é o momento de eu continuar, e eu respeito, assim, né, eu não estabeleço de início um número, enfim, né, a gente vai marcando de acordo com a possibilidade de ambos, de acordo com o desejo, principalmente do paciente, né, e não diria que uma análise dura uma vida inteira, mas também diria que, assim como outras questões, né, a gente entende que é uma manutenção ali, né, a gente vai precisar talvez ficar por um tempo ali trabalhando, né, a psicanálise também funciona dessa forma. E, Cris, acho interessante quando você fala, né? Hoje em dia não é todo profissional, né, de terapia que tem essa postura, mas eu acho isso muito importante. Quando você fala que você fica acessível para o seu paciente, né, independente ali do dia, da hora da sessão, eu acho que isso tira um pouco assim o desamparo que esse paciente pode sentir ao longo da semana, às vezes enfrentando uma situação difícil. Eu acho que assim, quando o terapeuta se coloca à disposição fora da terapia,
ele entende que aquele ser humano ele pode ter uma crise, né? E ele pode precisar desse amparo profissional fora do horário comercial, porque aí você pensa comigo, né? A gente tem uma sessão dentro de um horário comercial, né? Num funcionamento de uma clínica, mas a crise muitas vezes, né? O desamparo, a ajuda, ela precisa acontecer fora desse horário. Né? Então você falou uma coisa interessante, porque assim, uma coisa que eu também, né, enquanto psicopedagoga, principalmente porque eu trabalho com adultos, né, eu deixo muito Uhum. livre, né? Às vezes o paciente está ali numa situação, muitos dos meus pacientes não fazem terapia, porque é um público que veio muito desacreditado, né, da terapia, porque a terapia funciona totalmente diferente da psicopedagogia, né? A gente na psicopedagogia, diferente do que você colocou, que trabalha muito, né, com essa questão mais livre, né? O paciente faz uma livre associação e aí você vai trabalhando, né, de acordo com aquilo que vai apresentando. Na psicopedagogia não é assim, a gente tem atividade que eu preparo, eu passo tarefa para Uhum. casa, então é uma dinâmica diferente. Mas como a Sim. gente trabalha ali com os sofrimentos das pessoas, eu acho muito justo, sabe, a gente estar acessível a esse paciente fora do horário ali da sessão, fora do horário comercial e poder, né, realmente ser um amparo para ele. E a gente sabe, né, eu pelo menos tenho feito isso, né, a todo tempo, você também está aí, né, para dizer que dá certo, né, as pessoas não abusam disso, né, claro que às vezes um ou outro perde a mão, mas nada que a gente não possa contornar. E aí, Uhum. Cris, uma pergunta que eu acho que é importante a gente trazer para o nosso público que está aqui assistindo hoje, que vai ver pelo YouTube depois. Existe um público, né, alvo, ou seja, um público específico para a psicanálise, ou qualquer pessoa pode se beneficiar dessa abordagem terapêutica? Mas é bem nesse sentido, assim, né? A gente, eu atendo, por exemplo, às vezes acontece de eu receber é, pacientes, enfim, né, de outros colegas que não atendem, por exemplo, casos ligados à esquizofrenia, né, psicose, assim, de modo geral, né, bipolaridade. Eu tenho uma colega que ela sempre me encaminha, inclusive ela fala assim, olha, se chegar algum paciente psiquiátrico, eu te encaminho, né, porque realmente ela entende que não é a questão, assim, né, ela não se identifica, enfim, né, e é um público, assim, também, né, é um grupo, assim, de pessoas, né, que tem as suas particularidades, né, eu, particularmente, gosto muito, eu trabalhei em saúde mental, né, para quem é de Niterói, eu trabalhei em Jurujuba, trabalhei na saúde mental bastante tempo, 5 anos, né, fiz a minha especialização em saúde mental, então, assim, realmente não são pessoas, né, que se adaptam a qualquer estilo de atendimento, né? Eu entendo, né, principalmente com essas pessoas que, às vezes, a pessoa está numa crise mesmo e precisa mandar uma mensagem e vai fazer uma diferença eu responder, né? Porque dentro da psicanálise também, né, a gente fala em estruturas, né? Então, a gente fala aí de neurose, psicose e perversão, né? O perverso é aquele que não chega no consultório, por exemplo. Né? O perverso seriam os psicopatas, né? Os sociopatas, enfim, né? Pessoas que cometem aí várias atrocidades, vamos dizer assim, né? E de um profissional da área, se ele for encaminhado pela justiça. Né? Dificilmente ele vai buscar, não vou dizer que é impossível, mas vou dizer que muito dificilmente ele chega porque a forma dele entender, né, a vida e o olhar dele diz para ele que o que ele faz tá ok, assim, né? Ele não vê erro, embora a gente abomine, né, alguns tipos de condutas assim dessas pessoas, ele não tem esse tipo de arrependimento que a gente tem, ele não acha que é errado, né? Porque é um outro funcionamento, né? A gente teria que ter uma outra live só para explicar sobre isso, porque é realmente um funcionamento assim que não faz sentido nenhum para a gente e a forma que a gente age também não faz sentido nenhum para eles, né? Por isso eles saem cometendo tudo isso aí que a gente sabe que comete sem nenhum critério, assim, né? O neurótico seríamos nós, né? Pessoas que trabalham, que vivem, né? Que respeitam a lei, que, né? Enfim, acreditam ainda, né? Apesar de toda a situação aí política, econômica, mundial, enfim, que a gente vive, acreditam ainda que a gente pode continuar trabalhando e pelo trabalho é que a gente, né, vai continuar sustentando nossos filhos e ganhando a vida, né, o trabalho lícito,
né, somos nós os neuróticos. E os psicóticos seriam realmente, né, o que a gente fala às vezes assim, paciente psiquiátrico, né, aquelas pessoas que precisam aí de um suporte maior às vezes, né, claro que tem graus isso, assim como o autismo, né, estou dando um exemplo, não que o autismo esteja dentro da psicose, o autismo seria uma outra estrutura, né, que na época Freud não falou muito sobre isso, né, mas hoje a gente já entende que é uma outra estrutura, mas eu estou dando um exemplo do autismo que está muito aí, né, na mídia, né, muitas pessoas têm uma noção, tem parentes, enfim, né, tem familiares e pessoas aí próximas. O autismo a gente fala hoje em dia, né, tem gente que fala, tem hora que é para falar, tem hora que não é, mas em graus, né, alguns precisam de mais suporte, outros de menos. A psicose também estaria mais ou menos, né, seria uma comparação dizer dessa forma. Eu já atendi pacientes psicóticos que têm sua profissão, passaram em concurso público, trabalham, casam, têm sua vida, né, como a de um neurótico, vamos dizer assim. Eu não vou dizer nem que é normal, nem que não é, porque a gente nem usa esse termo mais, mas assim. E, né, e tem outros que não, que tem muitas internações, né, inclusive eu acompanhei, né, trabalhei em Jurujuba, numa enfermaria masculina, né, de pacientes lá em Jurujuba, então, assim, tem pessoas que tinham pacientes que tinham várias internações no mesmo ano, assim, né, internava, ficava às vezes 2 meses internado, tinha alta, ficava 3, 4 meses fora, voltava de novo, e a vida dele, infelizmente, era esse ir e vir aí, né, então uma pessoa com esse quadro clínico assim tão comprometido precisa ter um suporte maior, né, do que alguém que consegue gerir ali sua vida, apesar da questão, né, psiquiátrica, consegue ali gerir sua vida. Mas eu diria que a psicanálise é bem ampla, né, atende crianças, adultos, né, neuróticos, psicóticos, enfim. Não tem um público assim específico, né? Eu acho que vai muito mais do profissional se identificar, né, e atender aí vários públicos ou não, né? Entendi. Ah, que bom. Bom saber que é uma teoria, né, uma abordagem que está a serviço de todas as idades, de todos os públicos. E, Cris, Uhum. antes da gente passar para o nosso quadro Para Lembrar e Sentir, para você contar para a gente uma história marcante aí, eu queria que você, né, encerrasse com a nossa última pergunta, né, já que a gente está no mês de Setembro Amarelo, é o mês de prevenção ao suicídio, né, a gente tem usado os lacinhos amarelos aí e tem falado Uhum. muito desse assunto. Eu queria que você pudesse dizer para a gente, né, da mesma forma que eu perguntei para os outros terapeutas até agora, né, como que a psicanálise, essa abordagem, ela pode contribuir na prevenção do suicídio, no cuidado com a saúde mental como um todo. Então, até quando a gente estava falando sobre as perguntas, né, eu me lembro que eu coloquei assim de alguma forma, né, essa pergunta, né, da prevenção ao suicídio, assim, me lembrou uma questão que uma vez perguntaram para o Freud, assim, se eu não me engano, foi até alguém da área de educação, né, que perguntou se era possível prevenir as neuroses, né, porque Freud falou também de perversão, falou de psicose, né, mas ele se ateve muito mais à neurose, porque a clínica dele, né, assim, só muito rapidamente falando, se eu estiver me estendendo muito no horário, você me chama atenção, mas eu vou tentar ser sucinta agora nesse final. Ele se dedicou muito mais à neurose, né? Porque na época dele, as histéricas, né? Assim, a gente, né, na época era falado assim, né? Que eram mulheres que chegavam a ele justamente porque já tinham passado por outros profissionais da área de saúde, por psiquiatras, por vários outros profissionais, e simplesmente era dito para elas que elas não tinham nada, né? Então, elas receberam esse nome, assim, né, tão carinhoso, só que não, né, de histéricas, né? Porque eram mulheres assim que os médicos diziam que elas não tinham nada, elas eram histéricas, né? Hoje em dia, essa histérica caiu também um pouco assim no senso comum, né? Fala-se muito isso de mulher, ela é histérica, né? Ela é tipo assim, ela é doida, ela não liga para ela não, né? Mas realmente tinha esse teor assim bem pejorativo, né? Que eram mulheres que às vezes paravam de falar, às vezes paravam de andar, tinham uma paralisia de um lado do corpo, eram vários sintomas no corpo, né? Então, as histéricas eram essas mulheres que tinham alguma coisa no corpo que falava justamente de um sintoma, né? E Freud se interessou por isso, porque ninguém mais se interessava, né? Os médicos falavam que era para elas irem para casa, às vezes, algumas, quando tinham muita situação, uma situação financeira boa, ficavam internadas em sanatórios, enfim, porque não tinha o que fazer, né? A medicina dizia que não tinha o que fazer.
E aí foi perguntado a ele se ele encontrava, né, depois que ele atendia essas mulheres, etc., pelo tempo dele de profissão, né, se ele encontraria, se ele poderia dizer assim, se existiria uma prevenção para isso, né? E ele disse que não era possível prevenir a neurose, né? Porque, primeiro, que a neurose, isso aí também daria outra live, é uma escolha, né? Assim como as outras estruturas, inconscientes, né? Então, ele vai dizer que, por exemplo, né, isso aí geraria bastante polêmica. Quem for assistir aí depois provavelmente vai gerar polêmica, assim, vai gerar um monte de pontos de interrogação. Ele dizia que, por exemplo, o autismo, o paciente psiquiátrico, né, qualquer estrutura não é algo genético, né? Não é. E ele era médico, e ele falou isso, né? É uma escolha inconsciente, né? Então, eu diria também, acrescentaria que outras pessoas falaram depois disso, né? Outros teóricos, que é ali a forma que o sujeito encontra para estar no mundo, né? Então, quando as pessoas falam de cura do autismo, por exemplo, cura disso, cura daquilo, não tem cura, porque essa é a forma que a pessoa encontrou de estar no mundo. Então, o que a gente pode fazer enquanto profissional da área de saúde, ou enfim, né, da área da educação, é dar uma qualidade de vida para aquela pessoa, né, dentro da forma que ela está no mundo. Não quer dizer que ela é melhor, que ela é pior, que ela é anormal, que ela, né? Ela é o que ela é, do jeito que ela é, né? E aí, pensando em tudo isso, não existe uma prevenção a um transtorno ou uma questão mental, né, uma questão de saúde mental. Em relação especificamente ao suicídio, né, nesse mês, eu estou trabalhando, inclusive, nos lugares, né, que eu atendo, assim, eu trabalho em duas instituições, a gente está trabalhando justamente a prevenção ao suicídio no sentido de orientar, principalmente, né, a população de um modo geral, né, a, não diria identificar, mas eu diria ser mais sensível a questão do adoecimento psíquico, né? Porque a pessoa suicida, né, que já tentou e, graças a Deus, eu digo assim, né, não conseguiu, ou que tem um histórico, né? Recentemente eu soube, né, assim, enfim, não vou entrar tanto em detalhes, mas da história de uma pessoa que ela tentou mais de 20 vezes ao longo de muitos anos. Então, assim, essa pessoa, por exemplo, ela vive um adoecimento psíquico grave, né? Não é uma coisa qualquer, assim, né? Não é uma coisa mínima. Não que eu diga que dá para medir adoecimento psíquico, mas o que acontece? A pessoa, né, que está vivendo aí, né, uma questão ligada ao suicídio, ela é alguém que tem um adoecimento psíquico grave, né, e que ela precisa que todos ao redor dela, né, por isso a prevenção ao suicídio, eu diria que funciona muito mais nessa linha, assim, né, da gente orientar e esclarecer a população em geral, né, algumas falas, né, alguns comportamentos, né, que a gente poderia até depois, também se for o caso, falar um pouco mais para frente sobre isso, de que ela, de alguma forma, já dá alguns sinais, né, de que ela pode vir a fazer isso, né? Então, tanto para a pessoa, né, no caso, quando eu falo sobre isso, a pessoa pode identificar nela, às vezes, né, uma falta de sentido, né, na vida, um esvaziamento, assim, né, uma pessoa que não tem, por exemplo, um trabalho que ela faz com prazer, ou ela não tem uma família, né, que mantém ela ali na vida, preocupada em todo dia dormir, acordar, trabalhar, né, alguma coisa que movimente a vida dela, né. Então, nesse sentido, é uma pessoa, ou não, né? Tem pessoas que têm um trabalho, têm uma família, mas a tristeza, né? A angústia, né? Tem vários exemplos aí de pessoas, inclusive famosas, que a gente sabe que cometeram suicídio, é muito triste, que ela não dava indícios, eu digo assim, para o público, em geral, né? Mas é possível que, não vou afirmar com todas as letras, mas que ela no íntimo dela, né, ali talvez para as pessoas mais próximas, pode ser que ela manifestasse alguma tristeza, alguma angústia, né, que também não vou dizer que se alguém próximo identificou, é responsabilidade da pessoa ela ter conseguido, né, enfim, cometer, né, uma coisa tão grave, não é isso. Mas é importante a gente minimamente apoiar, né, e orientar e esclarecer sobre a importância, inclusive, de buscar ajuda, né, que é isso que eu falo muito, assim, principalmente nesse mês, todos os meses do ano, sempre, né, mas o que eu, né, finalizaria aqui dizendo é que se você identifica, assim, né, alguma angústia muito grande, né, alguma falta de sentido muito grande na sua vida, busque pelo menos uma ajuda no sentido de marcar
né, com um profissional da área. Não estou dizendo para fazer uma longa terapia de 20 anos, não é isso, mas pelo menos buscar uma ajuda ali, buscar uma orientação, né, porque o profissional de saúde é o melhor profissional que pode te orientar realmente, se é o caso de você iniciar uma terapia ou não, buscar uma medicação, buscar uma orientação com o médico, né? Então, eu acho sempre que a informação é a melhor forma de prevenção, né? Não só em relação ao suicídio, mas em relação a outras questões também de saúde mental. E isso que você está falando, Cris, né, é uma coisa que eu particularmente não tinha pensado, mas no momento que você foi falando, eu fui refletindo até a minha própria história, né? Eu tive uma crise, né, de um ano aí, vamos botar, de uma depressão muito grave, e que todos os dias eu pensava em tirar a minha vida. E às vezes, hoje, né, as pessoas perguntam assim, mas como que pode você, uma pessoa que estuda, conhece, uma pessoa que tem uma vida bacana, ter esses pensamentos de morte, né? E é justamente isso que você falou. A gente não controla o que a gente vai sentir. É claro que no meu caso, graças a Deus, eu tive pessoas que estavam o tempo todo com as mãos estendidas para me ajudar. Então, era Que bom. terapeuta, era psiquiatra. A psiquiatra, Uhum. na época que eu entrei nessa crise, né, que eu sofri um trauma, ela me estendeu realmente a mão, sabe, de ouvir o que eu tinha para dizer. Não foi aquela consulta rápida que você entra e sai e a pessoa te deu um remédio. Não foi isso. E isso fez toda a diferença. E eu lembro que quando eu Sim. estava saindo, né, dessa crise mais profunda, mais aguda, eu ainda tinha muito pensamento de suicídio, pensamento de morte. E aí, o que que eu Sim. passei a fazer? Né? A minha técnica, eu falo assim, gente, eu não posso ficar pensando nisso, porque pensamento vira ato, né? De tanto a gente ficar pensando, vira ato. E o que que eu passei a fazer? Eu ligava o rádio e ouvia uma música. E a Olha, música tirava aquele pensamento que era um sim, pensamento ruim, que desfocava. era um lugar que eu estava. Eu me sentia como se eu estivesse entrando numa caixa escura, fria, úmida. Uhum. Era assim que eu sentia o meu pensamento. E aí, o que que eu fazia Uhum. toda vez que eu sentia isso? Eu sentia aquele desejo, né, de acabar com a vida mesmo. Porque acontece, gente, isso não é mentira, Uhum. acontece de verdade. Sim. Tanto que existem pessoas que tiram a vida. Mas eu ouvia música, e parece que a música era como se ela chegasse iluminando esse lugar escuro que eu estava, e aí aquele pensamento ia saindo, e aí eu acho que eu fiquei nesse processo ainda pelo menos uns 3 meses, até eu realmente falar assim, cara, agora eu realmente não estou tendo mais aqueles pensamentos. Porque quando a gente vive Uhum. um trauma, né, que tira a gente do prumo, a gente quer acabar com a nossa dor. E eu acho que o Sim. pensamento, né, da pessoa que está, né, nesse ciclo, né, de pensar em morte, tirar a própria vida, é muito isso, né? A gente quer acabar com a dor muitas vezes. E a gente Uhum. pensa que essa é a saída, que é a única saída. E se a gente não está cercado de pessoas ali à nossa volta, com as mãos estendidas para tirar a gente daquele buraco que a gente está, né, daquela caixa escura, Uhum. aí realmente, né, onde as pessoas se veem sem opção e acabam, né, realmente indo para as vias de fato ali. E Sim. aí, Cris, nesse embalo, eu queria que você, né, agora pudesse trazer para a gente uma história, né? E a gente sempre fala, né, esse quadro para lembrar e sentir é justamente para a gente sintetizar como uma história, que história é aquilo que fica, né? Eu gosto muito de quando eu estou dando aula contar uma história. Eu conto história real, eu conto história que eu criei. Eu, né, brinco com isso, porque através das histórias, os pensamentos, os raciocínios, os aprendizados ficam. E aí traz pra gente, Cris, então, a sua história agora nesse quadro, para lembrar e sentir. Então, quando você me falou, né, eu fiquei pensando assim de trazer um caso mesmo, assim, né? Claro, não vou entrar em detalhes aí do caso, enfim, né? Vou tentar trazer aqui de forma rápida também, assim, né, um pouco do que fica para mim, né, dessa pessoa, que eu atendo ainda, já tem mais ou menos um ano e pouco. É um homem, né? E ele tem várias questões de saúde mesmo clínica, assim, né? Então, isso me toca muito, né? Porque, assim, a gente, né? Eu, por exemplo, acredito que você também, né? Quando a gente não tem uma questão de saúde, assim mesmo, né? Muito grave, a gente vai lidando com as coisas, né? Claro que eu volto a dizer, não dá para medir sofrimento, não dá para, não é nada disso que eu estou falando, né? Mas até Freud falava mesmo sobre isso, assim, né? Que algumas questões nos tomam muito, né?
e agravam muito a nossa saúde mental. Dentre elas tem uma doença, né, física, assim, o que a gente às vezes, né, tem visto ultimamente, né, que são assim, ele falava assim, os cataclismos, né, as questões de terremoto, ciclone, né, porque são coisas assim inesperadas, né, enchentes, né, porque realmente depois de uma situação dessa, a gente teve aí, né, aqui no Brasil, algumas situações, fora do Brasil a gente vê muito isso, então são situações assim que nos tomam muito, né? Então ele falava que principalmente essas duas e as guerras também era a terceira, né? Que uma guerra também é algo que é avassalador assim, né? Que deixa muitos traumas na vida de muitas pessoas. E aí as questões de saúde física, né? Que é o caso desse homem, né? Que eu decidi trazer aqui um pouquinho, dividir com vocês. Ele tem várias questões, né? Ele já teve alguns tipos de câncer, né? Então ele é muito tomado por isso, né? Então ele me procura no momento assim que realmente ele está em remissão, né? O câncer dele está em remissão já há algum tempo, mas mesmo assim é uma coisa que fica meio que aquele fantasma, né? A qualquer momento pode voltar, porque a gente sabe, né, que dentro do tempo aí de 5 anos, né, mais ou menos, a gente sabe que pode voltar, né, alguma questão dessa. E ele é uma pessoa assim sozinha, né? Então ainda tem essa questão da solidão que é muito forte assim para ele, né? E ele faz alguns tratamentos de saúde, né? E é muito interessante assim, porque quando ele não está bem emocionalmente, a gente até falando dessa questão do suicídio, assim, né? O suicídio não é só você ir lá e comprar uma arma, né? Ou você ir lá e tomar um remédio, né? Que você sabe que pode levar, né? Enfim, a sua morte. Alguns outros tipos de comportamentos, né? Também a gente hoje em dia, né? Principalmente os profissionais de saúde mental entendem como comportamentos suicidas, né? E, por exemplo, se você faz um tratamento que depende da sua saúde, né? Sua saúde depende daquele tratamento, e você decide por algum motivo, né? Às vezes não de forma consciente, interromper esse tratamento, você tem um comportamento, de certa forma, suicida, né? Então, eu diria que isso tudo faz dele, para mim, hoje, um paciente grave, assim, né? Volto a dizer, não dá para dizer que o adoecimento psíquico um é maior do que o outro, não dá para medir isso, mas tem alguns pacientes, né, que eu, inclusive, repito muito, assim, né, porque eu estava falando aqui no início, né, que eu me coloco à disposição, deixo meu número à disposição, mas ele é um paciente que toda vez que eu atendo, eu falo com ele, olha, me manda uma mensagem, se você precisar, me liga, né, toda vez eu falo e eu reforço isso, e ele levou um tempo para entrar nesse movimento, né, eu diria que ele só começou a me mandar mensagem, me ligar, principalmente no final de semana, que é o momento que ele se sente mais sozinho. Agora, recentemente, depois de um ano, mais ou menos, que eu atendo ele, né? E esse final de semana, por exemplo, foi muito difícil, porque ele me mandou muitos áudios, né? E todo áudio ele me pedia desculpa, olha, desculpa que eu estou te mandando esse áudio, não queria estar fazendo você trabalhar no final de semana. E eu sempre repetia para ele, eu falava, olha, não tem problema, você sabe que eu me coloco à disposição, você sabe que eu não me incomodo de responder. Sábado à noite, por exemplo, né, eu estava falando com ele por áudio, ele diz que prefere não me ligar, porque ele não quer me incomodar, ele me manda e diz que eu posso responder quando eu puder, né? Assim, ele tem esse cuidado, e até isso é interessante, né? Esse cuidado que ele tem comigo, né? Ele acha que ele vai me incomodar se ele me ligar, então ele prefere mandar áudio. E aí foi um trabalho, assim, né? Ele é muito temente a Deus, assim, né? Ele tem a religião dele, enfim. Isso é um recurso também muito importante, né? Embora, claro, eu não vou dizer para ninguém, né? Para o paciente ali, que ele precisa buscar uma religião ou buscar, porque talvez isso não faça sentido para ele, né? Mas quando acontece do paciente me dizer isso, é uma ferramenta que eu uso junto com o paciente ali, né? Porque faz sentido para ele, e esse paciente, no caso, ele já me disse que isso é uma coisa que faz sentido assim para ele, né? E aí, durante o áudio mesmo, né, ele mandou vários áudios, e em um deles ele foi falando, que eu falei para ele, assim, né, você está perdendo um sentido, assim, né, da vida, né, e a gente precisa recuperar isso, eu falei isso para ele, né.
Não é simples, não estou dizendo que é fácil, não estou dizendo que a gente vai esgotar isso aqui agora, né? Isso é uma coisa que a gente vem trabalhando, eu falei isso para ele. Mas a gente precisa recuperar esse sentido, né? Que sentido você vê nesse momento, porque ele interrompeu o tratamento dele por um tempo muito maior do que deveria, não deveria interromper de jeito nenhum, mas ele interrompeu e ele estava me dizendo isso, ou seja, ele estava me pedindo ajuda, né? Mas é algo também que eu, enquanto, né, terapeuta, psicólogo, enfim, né, eu não posso dizer para ele, olha, você vai voltar amanhã sem falta, né? Não é assim que as coisas funcionam, né? Porque eu estou entendendo que não está sendo possível para ele, né? E aí, né, nessa questão do sentido, assim, ele me disse, né, a única coisa que faz sentido para mim no momento é Deus, né? Porque família, eu já não tenho mais muito contato com a minha família, amigos vêm e vão, né? Amigos nem sempre, né? A gente tem amigos com os quais a gente pode contar o tempo todo e nessas horas. E aí foi por aí que a gente foi indo, né? Até que ele falou que ia tentar ir para a igreja, né? No dia que fosse possível para ele. E a gente foi nesse sentido ali em contato, né? E eu disse para ele, olha, você pode, saiba que eu tô aqui. E realmente eu tô aqui, assim, né? É uma coisa até assim que cada profissional vai lidar com isso de uma forma, né? Mas eu me considero assim uma profissional que não vive a profissão só lá, como você falou no início, assim, no horário comercial ali, né? Eu realmente, não sei se dá para dizer me envolvo, porque envolver é uma coisa assim muito forte, né? Mas eu me preocupo, né, com os pacientes, digo para eles, né? Disse para ele nesse momento, falei, olha, eu estou preocupado com você, você me dá notícias assim que for possível para você, né? Não diz para ele, olha, me liga amanhã, né? Porque eu sei também que por mais que eu fique preocupado, né? Eu não posso passar essa angústia para ele, essa preocupação assim de forma que isso seja uma pressão para ele, né? Mas eu falei para ele, falei, olha, me dá notícias, tá? Vou ficar aqui, estou aqui se você precisar, né? E ele depois me deu notícias de que essa semana ele já conseguiu voltar para o tratamento dele, né? Já conseguiu aí retomar. É muito interessante porque ele mesmo me fala assim, eu estou te dizendo e sei que você vai acreditar porque eu não tenho necessidade nenhuma de mentir para você, porque se eu mentir para você, eu estou mentindo para mim, né? E é verdade mesmo. E a outra questão assim também faz muito sentido para mim dentro da psicanálise, né? É a gente ficar com a realidade psíquica daquela pessoa, assim, né? Para mim não importa se ele realmente foi, se ele não foi, né? Se ele está me dizendo que foi, poderia, sei lá, entrar em contato com o lugar que ele faz tratamento, até poderia, porque eu sei, né, onde é, mas não é o caso, assim, né? O que importa é o que ele trouxe ali para mim. E nesse momento eu quis trazê-lo, assim, não sei se nosso tempo já esgotou, se está esgotando, mas enfim, porque é um caso assim muito intenso, né? Um caso que eu me preocupo mesmo, assim, ele sabe disso, né? Mas que é uma aposta a cada vez, né? E ele já me disse isso, só para finalizar mesmo agora, ele já me disse isso, assim, que ele já pensou, inclusive, porque ele sabe que se ele interromper o tratamento dele, é questão de tempo, ele não está mais aqui, né? E uma vez ele estava internado, eu fui visitá-lo no hospital, né? E ele disse que isso fez todo sentido para ele, assim, que ele falou, você foi a única pessoa que foi me visitar no hospital, né? Assim, isso me marcou bastante também. E ele já disse isso para mim, assim, né? Todas as vezes que eu interrompo meu tratamento e volto, eu volto porque eu sei que isso vai fazer diferença para você, né? E isso é muito interessante, assim, né? A pessoa, ele é um caso assim excepcional, né? Estou dizendo assim, porque realmente a questão da solidão é uma coisa muito forte para ele, né? E é um dos pilares também, assim, da minha forma de trabalhar, né? Eu até ia falar disso, não deu tempo, mas é a questão do apego seguro, né? Eu tento desenvolver e estabelecer seguro, né? Que é justamente eles saberem que eu não sou só aquela psicóloga que está ali no consultório, naquele horário, naquele dia. Eu estou ali de verdade, né? Claro que eu não vou lá bater na casa dele e falar, olha, vamos lá para o tratamento, está na hora, vou lá te levar. Não se trata disso, né? Mas é uma presença que ele sabe que pode contar, né? Que ele sabe que faz uma diferença e que, né, quando ele precisar, eu estou ali.
Tá certo, Cris. E isso é importantíssimo, né? Quando você falou esse nome, né? Apego seguro, eu acho que muito é isso que os seres humanos estão precisando, né? É ter um lugar seguro para voltar quando for necessário, um lugar seguro para se encostar realmente quando precisar de amparo, precisar de afeto, precisar de, né, um afago, né, no coração, digamos assim. Cris, a gente passou um pouco do tempo, mas eu quero muito te agradecer. Antes de eu terminar, te agradecer mesmo, eu quero já avisar aqui, contar para todo mundo que na semana que vem a gente vai falar sobre Gestalt terapia, o poder do presente, que é uma outra abordagem interessantíssima também. E aí eu já venho estudando também, a gente já está me dando curiosidade, vocês também têm que ficar curiosos como eu. E então, Cris, eu quero muito te agradecer de coração por essa aula que você deu para a gente sobre psicanálise. A gente precisa fazer uma parte 2. A gente precisa entrar mais nesses conceitos aí, porque eu acho que a gente tem pano para manga com a psicanálise. E te agradeço muito, Cris. Agradeço por você ser essa pessoa disponível e essa profissional maravilhosa, né? E aproveitar aqui e fazer também o pitch, que a Cris trabalha agora com a gente lá na Atena Bem-Estar Integral, né, Cris? Está à disposição tanto para trabalhar com orientação, né, dos pais, quanto também para atender psicanaliticamente, digamos, né, os nossos pacientes. Estamos aí, né? Essa parceria que está nascendo aí aos pouquinhos, né? É isso aí. Cris, muito obrigada. Boa noite para você que assistiu a gente ao vivo. Bom dia, boa tarde ou boa noite para você que está assistindo no YouTube depois. Satisfação ter você, Cris. Satisfação ter vocês aqui acompanhando a gente. Um beijo para todo mundo. E até terça-feira que vem, com a Gestalt Terapia com a Berta Ribeiro. Tchau, tchau. Tchau, tchau.